Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio entre Calls e Caos e hoje nós temos um convidado maravilhoso, super inteligente, que vai trazer uma trajetória do cenário de Oil e Gas pra gente. Vocês vão se inspirar demais, eu tenho certeza. Bruno Medeiros. Ele é CEO da Trieste Energy e tem mais de 16 anos de história no cenário de óleo e gás. Bruno, muito obrigada por ter aceitado o convite. Vai ser ótimo esse nosso bate-papo. Estamos aqui, eu e Sérvulo Mendonça, muito ansiosos por essa conversa e fazer todo mundo conhecer um pouquinho quem é a Trieste Energy e quem é o Bruno que está ali por detrás, cuidando de toda a liderança e todo o caminhar dessa empresa que tanto cresce. Que bom. Tamires, obrigado pelo convite, a você, ao Sérvulo. É uma honra e obrigado pela lisonjeosa apresentação. Imagina. Vou falar um pouquinho sobre mim. Minha formação acadêmica é Química. Me formei em Química na UF lá nos primórdios de 2005, né? Primórdios? 20 aninhos. Esse ano fazem 20 anos que eu me formei. Então, me formei em Química. Na verdade, quando eu fiz faculdade de Química, eu não tinha a mais remota ideia do que eu queria fazer. Na época, eu fiz vestibular para Química. Mas foi assim direito. completamente aleatório mesmo? Não, eu tinha feito... A Química apareceu na minha vida quando eu fiz, na verdade, intercâmbio. Ah, legal. Eu tive, assim, uma grande oportunidade na minha vida de, quando adolescente, fazer parte do segundo grau nos Estados Unidos. Uau, em que Portland. chique. E fui para lá com 15 anos. Fiz 7 meses de intercâmbio numa escola pública nos Estados Unidos. E lá, a cadeira de matérias é muito, muito diferente daqui. Aqui eu estudei no peito segundo a minha vida inteira, então quando eu fui para lá eu tinha 11 matérias aqui, lá você só tinha que fazer 6. Ah, é? E aí você escolhe as matérias, né? E aí você é obrigado a escolher uma ciência e eu escolhi química. Legal. E lá foi a primeira vez que eu entrei num laboratório. Né? E quando pequeno eu queria, na verdade, ser astrônomo, então eu sou muito ligado em ciências, né? Tabela periódica é contigo mesmo, então. Hoje eu sou muito ruim, tá? De tabela periódica. Que isso? Perdeu a prática, né? Lítio, Mas é só sódio, pegar aquela potássio, rubídio, césio, musiquinha. então, olha aí. Mas quando eu fui pra lá... Tu fez química também, sim? Acho que não, mas eu sei que tem Mas- uma aqui, mas sabe 6A, flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Não é isso? Tá de parabéns, É hein? isso. Serve pra nada, mas eu decorei. É trauma, né, na verdade, Então, Bruno? Tem umas musiquinhas aí. Quando eu fui pra lá, a minha ideia de química era essa. Química, tabela periódica Isso. e algumas reações. Uhum. E lá, foi a primeira vez que eu entrei no laboratório. E o laboratório de lá, eu acho que foi o melhor laboratório que eu estive, assim, durante a minha vida. Eu Era numa imagino. escola Imagino. pública lá. Então, lá a aula era numa bancada, né? Que nem cientista mesmo. Com jaleco, com óculos. E eu achei aquilo, assim, formidável, né? A gente fazia reações, quando você mede pH, troca de cor. Então, isso ficou em mim. Foi um negócio que eu achei, cara, química não é tabela periódica, aquela decoreba. Eu sempre Sim. fui muito ruim em qualquer coisa de decoreba, né? Uhum. E aí, quando eu voltei a fazer vestibular, eu botei para direito, economia, e falei, cara, vou tentar a química também, porque eu sei que é legal. Já tinha tido ali uma prévia experiência. E aí, passei em química e me dediquei, me formei em química. Então, foi aleatório, né? Se eu tivesse passado para direito, talvez eu não estivesse aqui, certamente não estaria aqui falando com vocês. Então, foi por isso que eu escolhi química, foi aleatório, né? O destino que guiou. E quando eu fiz a carreira de química, a faculdade, eu me imaginava no futuro trabalhando no laboratório. E eu fiz isso, na verdade, por 1 ano na minha vida. Assim que eu saí da UF, que eu me formei em 2005, eu fui trabalhar no Instituto Nacional de Tecnologia, na área de catálise, assim, pesquisa aplicada, ciência. E fiquei lá por 1 ano como bolsista graduando, né? E até que apareceu alguém me disse que estava abrindo um processo seletivo para ser químico de fluido. Uau, Eu não legal. sabia o que era isso. Para trabalhar embarcado numa multinacional, que na época era a M Suaco. Eu fiz o processo seletivo, era para trainee. E aí o inglês me ajudou muito, né? Porque os primeiros 3 meses de trabalho foram em Houston, no curso de formação. Não fazia ideia do que era químico de fluido. Isso qual a idade? Isso foi em 2007, porque eu tirei um ano... Não tinha trabalhado, mas tirei um ano sabático. Eu fiz um mochilão no sul da Ásia. Antes de trabalhar. Tirou Antes de um ano trabalhar. sabático, antes de se estressar. Isso, antes Gente, de... mas que Interessante. baita experiência que tu teve, hein? Eu fui para Singapura, fui para Malásia. Então fiz um mochilão no Sudeste Ele Asiático. inverteu a ordem. Não. Tu viu que ele deu uma risadinha antes de...
essas oportunidades, assim, me considero um privilegiado de ter tido essa oportunidade. Mas E aí, quando eu voltei, tive esse processo seletivo de trainee, passei. O inglês me ajudou demais nisso, né? E aí eu acho que isso é acho que até hoje a formação em línguas, né? O inglês fundamentalmente, o espanhol é importantíssimo, que eu falo um pouco só. E eu acho que mais no futuro, assim, mandarim, assim, a comunicação é fundamental. Então, fui para lá, entrei, não sabia o que era químico de fluido. Químico de fluido é o químico que é a pessoa que toma conta do fluido de perfuração. Né? Sim. Toda perfuração você precisa de um fluido, que ele mantém a estabilidade do poço. Então, Uhum. você estuda isso. E aí você é responsável por... Existe um plano, um projeto de fluido para cada poço. Então, você é o responsável por mantê-lo de forma eficiente, né? Então, fiquei 3 meses em Houston, entraram mais 8 comigo. E aí foi por aí que eu comecei minha carreira corporativa, né? Então, dei a sorte de começar numa multinacional e, cara, já com uma formação em Houston. E aí voltei para trabalhar embarcado. No meu terceiro embarque, eu percebi que trabalhar embarcado não era minha. Eu odiei trabalhar embarcado. Algum motivo especial? Eu acho que a confinação, né? O confinamento é duro. Quantos dias você ficava? 14? O certo é 14 por 14, Isso. mas quando tem algum buraco você tem que cobrir. Então nem esquece, aí nem sempre é posterga. assim. Isso. E eu acho que pro meu perfil, né, cara, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estar com os amigos, com a família. E você ficar, assim, 14 dias isolado, né, naquela época. Então, assim, não tinha WhatsApp, por exemplo, a comunicação era muito restrita. Hoje eu acho que já está muito mais fácil. Mas é um trabalho que tem pessoas que amam, né? Porque adoram a folga. E tem outras que não se adaptam, né? E foi o meu caso. Então, eu busquei uma maneira de... Eu pensei assim, cara, eu tenho duas alternativas, né? Ou eu tento aqui dentro da empresa mudar minha trajetória, ou eu vou ter que buscar outra coisa para fazer. Mas você teria a alternativa dentro da empresa de não Então, trabalhar embarcado? antes de entrar na MSWAC, eu fiz um MBA na COP em meio ambiente. Sempre adorei a temática ambiental. Então, a área de saúde, segurança e meio ambiente é uma área que, depois que eu entrei no mundo corporativo, eu falei, cara, tem uma área que cuida só disso, né? E desde o primeiro dia, no curso de formação, você aprende muito, você participa de seminários com pessoas dessa área. Então, quando eu entrei, eu falei assim, cara, aqui tem uma área que eu acho muito bacana, que me vejo trabalhando, né? Então, quando eu vi que a parte de embarque não ia ser para mim, e é uma decisão difícil sair disso, porque a parte ainda mais naquela época, assim, o salário A era... remuneração é boa, A né? remuneração era um negócio, assim, Porque trabalhar embarcado tem todo o grau de periculosidade lá. absolutamente fora dos padrões. Até naquela época, até pro que é hoje, né? Você ganhava bônus em dólar por dia de embarque. Eu fiquei um ano, no final das contas, eu fiquei um ano embarcando, né? E não gastava nada, né? E você É. não gasta 14 nada. dias, não gastava um centavo. Né? Exatamente. Então, pô, muito cedo eu tive a oportunidade de dar entrada e depois quitar um imóvel por conta disso, né? Então, na época, era a época que o barril de petróleo era $130, né? Então, uma das primeiras pessoas que foram fundamentais na minha carreira, o nome dele é José França. Ele era o gerente de saúde, segurança e meio ambiente da MSWACO naquela época. Um dia eu fui no escritório e eu falei, França, eu quero trabalhar na tua área. E, se possível, numa cadeira de meio ambiente. Quando tiver uma oportunidade, me chama. E aí eu falei isso pra ele umas 10 vezes. Ganhou pela assistência, será? Até que uma vez, porque a parte de licenciamento de fluido é uma parte bastante complexa, né? E tinha muitas discussões na época. Até que um dia ele me convidou, me deu oportunidade. Só que essa oportunidade resultaria em minha remuneração cair pela metade, né? Mas ele ficou hesitante em me convidar por conta disso. E quando ele me convidou, eu aceitei na hora. Você já estava se programando para isso também, Porque né? eu sabia que... E aí você, quando você participa do dia a dia, você vê que as coisas acontecem na sede, né? E eu, na época, era muito ambicioso, assim, queria muito progredir rápido, né? Estar numa posição de liderança, de gestão. Então, eu usei esse caminho e falei, cara, aqui é um caminho mais curto.
E foi assim, comecei a trabalhar como analista ambiental e muitíssimo dedicado, né? E muito colado no França, cara que me mentoreou muito e acho que 2 anos depois ele se aposentou e ia depois trabalhar com outra coisa. Então, de repente, me vi numa possibilidade, cara, vai ter uma vacância numa posição de gestão de HSE numa empresa multinacional que tinha 1.000 e poucas pessoas. Eu falei, cara, vou me candidatar para isso, né? E me candidatei e tive o apoio dele, né? Mas eu era o último da lista. Eu tinha, na época, 27 anos. O França tinha 60 e alguma coisa. E eu era o mais novo da área, né? A área tinha mais outras... Era uma área... Tinha mais umas 16 pessoas na área, né? Era uma época que o cenário do meio ambiente ele estava começando a ficar bem mais ativo, né? Pelo que eu me lembro, assim, né? Muito mais, assim, e avançou muito, com muita Avançou celeridade, né? muito. Naquela época não se falava de ESG ainda, por exemplo, né? Exatamente. Mas toda a parte ambiental era uma parte... Principalmente no cenário de petróleo. a parte regulatória é a que demandava avanços, né? Hoje, a conversa é outra, né? Na verdade, hoje o posicionamento das grandes empresas é fazer além, né? Mas naquela época ainda era muito regular, mas era assim, Muito recente. era impeditivo, né? Então, tipo, o licenciamento de qualquer coisa impedia um empreendimento gigantesco, né? Uma plataforma na época, não sei como é que tá agora offshore, ela custava $1 milhão por dia diária, né? Então, Você tinha ali ao lado o França, que era um cara super, hiper experiente. Isso, e aí nesse momento o vice-presidente da área veio ao Brasil. O França tinha que apresentar os resultados da área. A gente tinha tido resultados bons, mas tinha tido também um acidente na época, né? Então eu ajudei ele a elaborar toda a apresentação. E aí o nome do vice-presidente era Brian Hunter, o nome dele. E aí quando chegou a hora da apresentação, o França chegou pra mim e falou assim, cara, quem vai apresentar é você. Eita, Lelê. No dia, na hora? No dia, na hora, levantando e indo pra reunião. Maravilha. Aí eu falei, França, eu nem me preparei pra ir. Não, cara, você fez a apresentação. Então, na hora, eu falei assim, cara, pô, cara... Mas quem tinha feito de fato era você. E foi a 4 mãos, né? Mas como ela é inglês, eu fiz toda ela, ajudei muito o França, mas ela tava no meu computador, né? As revisões. E aí, na hora, eu falei assim, pô, o França tá querendo me arruinar, né? Tá me colocando numa posição dessa, eu pleiteando pra uma vaga e... Eu lembro que eu entrei no banheiro e liguei pro meu pai, né? Todas as decisões difíceis da minha vida, eu consulto meu pai. Eu cheguei pro meu pai e falei assim, cara, pai, tu não vai acreditar na sacanagem. Acho que eu nunca falei isso pro França. Tu não vai acreditar na sacanagem que fizeram comigo. Cara, agora na hora H, o cara me disse que eu tenho que apresentar, tá o vice-presidente, o presidente do Brasil, o vice-presidente da América Latina. Tem que apresentar os resultados. Aí meu pai falou assim, cara, o França acabou de te dar um presente. Isso aí. Exatamente. Agora só vai. Ele tá te dando uma oportunidade de você aparecer, pô. Sua visão ainda estava muito limitada para o que o França esperava de você. E ele ainda me disse até assim, cara, ele confia tanto em você que se você for mal, isso vai respingar nele, inclusive, né? Sem dúvida. E na hora virou a chave, né? Eu entrei cheio de confiança. E ali foi um primeiro passo, cara. E depois, com 27 anos, eu Novinho, me deram né? a posição. Bem novo. Ganhou a posição? Ganhei a posição. E como foi a apresentação? Foi boa? Foi muito boa. Eu não sei... Você tinha propriedade do assunto, né? Mas assim, como você fala, né? Você também precisa estar com muita confiança, né? O que você vê de gente que sabe pouco, mas pela confiança aparece, né? Então eu tava indo pra reunião sem nenhuma confiança e eu acho que a oportunidade que o França me deu naquele momento foi fundamental. E o papo que eu tive... Com teu pai antes. Então, assim, uma coisa que é importante é você ter sempre pessoas que estão preocupadas com você e dispostas a te ajudar. Certeza. Sem dúvida, gente. Você é botafoguense. Por causa do Teu meu pai também. É. Tá explicado, pô. Teu pai tem que confiar, meu. Só confiando pra torcer pro Botafogo, cara. Não tem como, entendeu? Hoje eu agradeço a ele, né? A gente teve ano passado lá na Argentina. Mas aí a minha carreira foi meio assim, pouco
usual, eu acho, nesse sentido, né? Eu comecei numa área que era a menina dos olhos, dei alguns passos para trás. Isso me colocou numa posição gerencial cedo, numa multinacional. E daí Desafiador, eu diria. foi desafiador. E na época eu até acho que errava um pouco a mão, né? Eu era muito workaholic na época. Foi logo na época que lançaram o smartphone e já tinha um BlackBerry, né? Eu achava aquilo o máximo. Então, Aquela luzinha verde, Aquela vermelha. novidade. e aí eu percebi depois, falei, cara, para eu ter mais relevância na organização, eu preciso parar de operações. E detalhe, na área de saúde, segurança e meio ambiente, além da formação que eu tinha em meio ambiente, eu não sabia absolutamente nada de segurança. Que segurança, na verdade, é o carro-chefe dessa É o área das cerne empresas. da questão ali no cenário É. de petróleo. E aí eu Principalmente comecei a contando fazer a mesma plataforma. coisa que eu fiz para entrar em HSL, eu fiz na área de operação. E aí, de novo, me deram uma oportunidade, que na verdade no organograma era um passo para trás. E aí outra pessoa foi muito importante para mim, um venezuelano chamado Alcides Alcoba. E dei um passo para trás. E esse cara, na verdade, ele me preparou para assumir a posição dele, que depois ele saiu também. pra outra Também? posição. Pô, mas tu tem um anjo da guarda também que eu vou te contar, hein, mano. Cara, eu tive... O cara cola com o que se aposenta. Ou então é tu que aposenta os caras. Conta essa história direito. Não, esse não se aposentou, ele foi para outra Pra outra função. posição. Mas ele me preparou para substituí-lo, né? Bacana. E aí, quando chegou o momento disso, a posição era muito mais concorrida, né? Porque agora era uma área de negócio que faturava, na época, 5 milhões de dólares por mês. Tinha um EBITDA, não estava muito bem de EBITDA na época, mas era muito relevante, um orçamento muito grande, né? E aí nessa eu concorri com muita gente também, né? E de novo eu saí muito atrás, né? Porque eu tinha nenhuma bagagem técnica, né? Mas aí gente do mundo todo. Do mundo todo. E aí na época o gerente da área de negócio no Brasil chamava-se Marcelo Amaral. E foi outro cara que me ajudou muito, né? Foi o cara que bancou a minha nomeação. E na época, nos bastidores, a vice-presidente da América Latina para a área de negócio não queria meu nome de jeito nenhum, né? Queria emplacar outras 2 pessoas. E aí eu assumi esse desafio, e de novo, assim, sempre um nível de desconfiança elevado na minha capacidade de entregar. E isso me exigia trabalhar muito, né? Mas você era uma pessoa corajosa, né? Porque só pessoas corajosas entraria sem medo. Eu acho que tinha um quê de coragem, mas assim, o desafio nunca me, assim, o pior que podia acontecer era eu fracassar, né? Uhum. E eu acho que o ruim é você não ter oportunidade, né? Porque Claro. se não for, já fracassou, né? Tem isso. Mas Nem era tentou. muito estressante, assim. Na época eu não conseguia ter nenhum relacionamento, assim. As namoradas que eu tive na época, nada durava, porque eu não... Eu não tinha esse foco no momento. Que eu acho muito pouco saudável, né? Mas aí isso foi... E aí fui indo. E aí teve o mensalão, né? Teve o petrolão. Uhum. O petróleo foi lá para baixo. E aí entrou a crise do petróleo, né? Sim. 2014 Foi em para cá. 2014. Sempre. E aí, pô, na minha linha de negócio, éramos, sei lá, 120. No final de 2015, éramos 20. Aí nisso a gente passou por uma fusão, né? Ela foi adquirida pela Schlumberger. Alemã, né? Também. A francesa. Francesa. E, cara, eu nesse momento eu me desencantei um pouco com o mundo do negócio, né? Achava aquilo muito... Eu demiti amigos, né? Demiti gente que fez faculdade comigo. Pesado. Foi um período pesado para todo mundo dessa área. E fiquei cansado disso, né? Precisava de um... Então eu tentei... E todo mês me pediam assim, cara, temos que reduzir. E todo mês eu botava meu nome na lista. O teu próprio nome. Meu próprio nome. E aí tiravam, né? Não deixavam. E até o momento que me chamaram assim, cara, você quer mesmo sair? Que agora vai ter que ser... não mais por headcount, por remuneração. Então tem as... Falei, cara, pô, por favor. Os outros 2 que estavam tinham filhos na época. E eu já estava querendo muito empreender, né? Nesse um ano antes, eu tinha feito um curso. Aí eu abri um parênteses aqui na minha carreira. Fiz um curso de cervejeiro artesanal.
e de sommelier de cerveja, porque eu adoro cerveja. Nós somos dois. É. E aqui no Rio começou um boom de cerveja artesanal. Sim. Na verdade, no Brasil, e depois começou no Rio. E, cara, eu falei assim, cara, eu quero abrir um bar. E a ideia na época era ser um celeiro para as cervejas artesanais do Rio. Foi com esse conceito que eu queria abrir. E as Que ano que cervejas era isso? artesanais, elas também estavam em alta nessa época. Estavam se eu muito bem em me- alta. Se eu bem me lembro. Tava Muito no alto. boom. E que ano que Tava era no isso? boom, Era todo mundo queria fazer. 2016. 16, é. Você já tinha quantos anos? Faz a conta aí. 34. 34? Nasci em 82. Aí. Tinha 34 anos. Não, 34? É, isso aí. 34, 35, não tem É. problema. 33, também não E vai aí, fazer de novo, quando eu diferença. tive essa ideia, eu falei com meu pai falou assim, cara, que ideia maneira. Teu pai é teu Eu maior adoro teu pai, incentivador, cara. né? É. Falei, pai, vou desistir de tudo, cara. Eu acho que tá na hora mesmo. Pai, vou voltar pro jogo. Já tava pensando nisso. Aí ele. Aí, Parceiro, é parceiro. E eu Parceiro. trabalhando ainda, aí um belo dia ele me leva assim, pô, Bruno, achei o teu bar. Quem? Teu pai falou Meu isso? pai. Um casarão no Maitá, na Capitão Salomão. Ó. E aí, eu falei, achou? Ele falou, cara, quando você sair do trabalho, vamos lá. Aí eu fui lá. Era um bar que tinha um dono que tava passando por muita dificuldade e tava disposto a vender ou ser sócio, né? A gente tava procurando alguém para investir. Então a gente fez uma proposta e investiu, e tinha que mudar o conceito do bar, né? Ele tinha um conceito muito alternativo para minha cabeça na época. E aí entrei nessa, comprei metade do bar, reformamos o bar, colocamos 20 torneiras de cerveja artesanal. Aí na época o meu bar saiu na Veja Rio, assim, as top 10 bares no Rio com mais torneiras de cerveja, o meu bar era um deles. Que isso? hein? Arrasou. E no conceito era cerveja artesanal. E aí eu ainda estava trabalhando. Então eu trabalhava, saía do trabalho e ia pro bar. Trabalhava, saía do trabalho e ia pro bar. Final de semana tava no... Então minha vida era só isso. Então antes de sair do meu emprego formal lá, eu já tinha o bar. Então quando me falaram, eu falei assim, cara, eu já tenho até um bar. Eu falei, cara, eu saio tudo aqui. Então para mim, por favor, vai ser... Preciso sair. Vai poder focar, de fato, no... E quando eu apostei no bar, a minha única preocupação era, cara, eu não sei se eu vou dar conta, né? Porque tem muito risco, né? E aí de novo meu pai falou assim, cara, ó, se tiver alguma catástrofe, eu te ajudo. Então foi com essa... E aí fui e vivi isso durante 3 anos. Aí depois eu comprei a metade do antigo dono. do antigo dono e tocava o bar sozinho. Eram uns 16 pessoas. Aí foi a primeira vez que eu tive acesso a uma... Que eu tive um contador, né? E aí eu fazia tudo, cara. Eu era RH, eu era suprimentos, eu era tudo. E vivi e conheci muita gente, fiz muitos amigos e, pô... E aprendi o que é empreender, né? E aprendi as dificuldades do empreendedor, como é difícil se manter, como é difícil ser rentável, cumprindo todas as suas obrigações. E foi uma escola pra mim, o bar. Tomou umas também, né? Eu bebia quase todos os dias, né? Porque Imagino. você vira... Degustador. Não, e tem pessoas que vão no bar pra conversar, entendeu? Tem pessoas que vão no bar sozinhas pra conversar com alguém. quer encontrar alguém E que pra te trocar. conhecem. Cadê o... Então, tipo assim, e você tem que estar lá sempre, né? Aí tu fala, experimenta essa. Isso E essa aí. aqui agora. E aí todo o meu ciclo de amizade, assim, os meus amigos frequentavam o meu bar, mesmo não querendo pra estar comigo, né? Mas foi um momento... E aí só que eu percebi que, assim, cara, aí eu fiquei com saudade depois do mundo corporativo, né? Eu vivi os dois lados. Porque empreender é suado também, né? Empreender é suado. E eu acho que apesar... O bar é muito demandante, né? Se você quer que funcione, essa galera que que tá mergulhar. ali é todos os dias. Todos os dias. E eu senti muita falta do mundo corporativo, porque eu acho que também o nível de interação, a capacidade de projeto, de coisas que você pode fazer e de impacto que você pode gerar é muito maior do que eu conseguiria no bar, né? E eram duas realidades diferentes, né? Que você até o momento tinha vivenciado, né? Uma realidade corporativa, que você tinha conhecimento e possibilidade de estar com pessoas completamente renomadas e inovar e pensar em vários projetos diferentes para o cenário do meio ambiente
propriamente dito, e um cenário de empreendimento em que você estava ali tendo que ordenar tudo, tanto o teu time quanto o teu negócio propriamente dito, fazer ele crescer, você projetar sozinho aquele crescimento diante de todo o cenário econômico que já estava acontecendo, que acontece toda hora, o tempo inteiro, a gente não tem o que fazer em relação a isso. Então, você estava ali em 2 cenários diferentes. E como é que foi esse desafio para você entrar no universo da cervejaria, no universo do bar, enquanto líder, enquanto uma pessoa que quer crescer? Porque você falou que você é uma pessoa ambiciosa, né? Então, você teve a possibilidade de ter duas vivências diferentes, mas o que pode ter trazido para você de ponto em comum, que pode ter ajudado na tua evolução enquanto profissional e pessoa? Não, empreender é uma escola. Primeiro, assim, que o nível de responsabilidade é absolutamente diferente, né? Tem pessoas que dependem de você, né? Isso aí. Isso, por um lado, é uma grande responsabilidade, por outro, é uma grande satisfação. E, cara, uma coisa que você não tem a menor ideia quando você é funcionário, ou tem pouca ideia, é as dores de quem está empreendendo. Esse é o grande lance. Porque o que você aprende? Você aprende a assumir risco. Empreender é assumir risco. E você assume risco com o teu dinheiro, né? O capital que você busca, mas quem empreende no Brasil, coloca em risco Tudo. absolutamente tudo. Coloca em risco tudo. E é essa galera que faz crescer, né? Então eu participei desse ambiente, né? E aí aprendi com essas dores, né? Então você aprende muito que, cara, o que é vital numa empresa? É fluxo de caixa, né? Vocês sabem Sim. bem. Então você aprende a buscar capital, aprende a investir, tem que ver que vendas é muito importante, a qualidade, o clima organizacional é muitíssimo importante. O Os padrões posicionamento de enquanto qualidade líder é outro, né? é outro. Você tinha essa visão quando você estava dentro do ambiente corporativo lá? Olha, no corporativo, ainda mais empresa muito grande, você recebe uma visão que você cascateia. Uhum. Você não participa, na verdade, da elaboração da visão Uhum. ou da Você missão. recebe ela pronta. Você recebe ela pronta e o seu trabalho é cascatear isso, né? Propagar isso, E agir daquela forma para que teu time veja em você o espelho e faça isso, né? Isso. Quando você empreende, e vocês sabem assim melhor do que eu, vocês são responsáveis, a gente é responsável por, assim, aonde a gente quer chegar, como a gente quer se comportar, qual o nosso plano estratégico, aonde a gente quer estar, Qual a o nossa risco quer missão, assumir? qual o risco quer assumir. Em que momento, né? Exatamente. porque não é entender se vamos tomar risco, não. O risco já vai ter. Isso aí. Qual tipo de risco É isso. eu vou escolher. E que negócio eu devo avançar, que negócio eu devo que descontinuar. Por exemplo, no bar, o meu conceito era fazer só com cervejaria carioca. Depois eu tive que corrigir a rota, né? Eu achei que isso tinha uma percepção de valor muito grande. Só que na prática eu vi que não. Porque o pessoal adora tomar Heineken gelada, por exemplo, entendeu? Uhum. Nem todo mundo está disposto a pagar muito caro por uma... Artesanal de fato. Então, eu tive que redirecionar meu posicionamento, entendeu? Ali até então você era 100% artesanal, o teu bar. 100% artesanal. Isso era um conceito, assim... Nunca vou mudar isso. Era a tua proposta. Era a né? minha proposta de valor. E aí você aprende que às vezes a tua proposta de valor, na prática... Não agrega. valor. As pessoas não têm essa percepção de valor no Isso. nível de Sim. volume que você precisa ter, entendeu? Para um bar, um casarão grande no Maitá. Aluguel caríssimo. Na época o aluguel do casarão era 20 mil reais, entendeu? Uau. Então... Empreender vira o mês devendo, né? Exatamente. Abre o mês já devendo o custo fixo todo. Exatamente. Mais variável, Já mais começa os com dívida. riscos. Então, esse outro lado, assim, certamente mudou a maneira como eu vejo as organizações em si e o papel das lideranças dentro dela. Então, acho que isso me forjou, né? E aí, o que aconteceu? Eu comecei a voltar para o mundo corporativo através de consultoria. Uhum. Então, fiz algumas, até que eu recebi um convite para uma posição. E aí, uma posição de especialista, né? Então, imagina, aí eu andei 20 casas para trás de onde eu tinha parado. Foi isso que eu fiz. E eu vendi o meu bar
Foi setembro de 2020. Não, setembro de 2029. 29? Desculpa, 19. 19. Perdão, 29. 19. Então você não chegou a pegar a pandemia no bar. Cara, foi assim, 4 meses antes de começar a pandemia. Estamos protegido mais uma vez, né? Teu pai que mandou tu vender? Meu pai... Porque se for ele, eu quero o telefone do teu pai. A gente precisa fazer uma consulta. Fala, cara, tem que ligar pro teu pai aí. Meu pai achou que era a decisão acertada, entendeu? E aí eu consegui recuperar o que eu investi. Então, na verdade, foi uma experiência positiva. Foi uma experiência positiva, né? Financeiramente não mudou absolutamente nada na minha vida. E você teve aquela vivência ali, né? Mas eu tive foram 3 anos, assim, muito importantes na minha vida, né? Mudou como líder? Te mudou? Sem dúvida nenhuma. E eu aprendi muito mais sobre outras áreas, entendeu? Mas me mudou como líder e como eu vejo a minha relação também com investidores e proprietários de empresa, entendeu? Então, assim, eu senti o outro lado e isso você aprende, né? E aí eu voltei para uma empresa de sonda de perfuração na época para ser especialista em integridade. E aí, de novo, galguei. Comecei de novo lá atrás. E aí, de novo, a área que me alavancou para uma posição de gestão foi a aula de saúde, segurança e meio ambiente de novo. Começou a pandemia e aí a nossa atividade não parava. Uhum. E a gente tinha que saber o que a gente vai fazer, né? Então a gente criou um plano de contingência, que esse plano teve, ao longo da pandemia, 17 revisões. E na época, a pessoa que era a gerente da área saiu. E a gente decidiu que tinha que fazer uma reunião diária. O pessoal todo ficou de home office para colocar as pautas em dia. E precisava de um candidato para ser o cerimonialista dessa reunião. Eu levantei meu braço. Eu quero ser. Porque ninguém queria, né? Todo dia você tinha que abrir a reunião. E alguém para liderar a crise e o plano de contingência, né? E aí, de novo... Você falou, essa é a minha levantei porta. a mão. E aí, a gente fez um trabalho assim, a gente começou a monitorar, aí criamos um dashboard, a gente monitorou, a gente fazia exame periódico em todo mundo, então a gente tinha uma porção de indicador, e deu super certo, assim, a gente conseguiu controlar muito bem, a gente não teve nenhum óbito. Graças a Deus. Amém. Mas foi um momento, assim, aterrorizante, mas foi quando você quer acelerar um pouco a sua carreira, eu acho que uma dica aonde tiver as crises, vá de encontro, né? Não fuja delas. Porque ali é uma oportunidade de você não só ajudar, né? Mas, cara, de demonstrar algumas habilidades, né? É no meio do caos, né, que a gente... Exatamente. É difícil você encontrar hoje profissionais com esse Com essa modelo visão. mental aí que você está trazendo. De fato. Porque a galera, quando hoje encontra um problema, a primeira coisa que faz é falar, pô, isso aqui não é comigo, ou não, já estava acontecendo. Ou até desistir no meio do caminho, né? Então eu acho que não é uma característica tão comum, né? Mas acho, por exemplo, é uma característica dos empreendedores, né? Suportam muito pressão, suportam muito crise, né? Vivem isso todos os dias. Então, acho que isso me ajudou e aí, pô, apareci no cenário, né? E aí, de novo, consegui. É aquela história de quem não é visto, não é lembrado, tá fazendo todo sentido pra tua história e pra várias histórias que eu já tenho escutado. Você tem que e estar onde as minhas pessoas... também. isso é muito importante. Eu acho que o trabalho remoto reduziu muito isso, sabe? No teu caso, assim, na tua área, o nosso podcast é entre calls e caos. Então, eu tenho que puxar aqui pra nossa tem que sardinha aqui. tem que trazer um probleminha pra gente, né? Pra tua área, dentro do cenário da pandemia, aí são 2 perguntas. Uma não sei se fazia sentido os calls, passaram a fazer sentido os calls pra vocês, porque vocês eram um pouco mais operação, né? E o outro e os caos? Vocês chegaram a passar por um caos, assim, que foi, meu Deus, você falou assim, caraca, porque é um cenário que a gente fala, saúde, segurança e meio ambiente. Os 3 juntos, os 3 separados, são tão importantes quanto. E sérios, né? O call naquela época acho que isso foi fundamental, né? Assim,
Para manutenção Para do trabalho, né? ter a Com certeza. possibilidade de trabalhar remotamente, reunir todo mundo em calls, isso era fundamental para manter o alinhamento. Porque qual foi a conclusão que a gente É. chegou? A gente não se encontra mais, né? A gente não vai Uhum. se encontrar mais. Então, como é que a Exatamente. gente faz um alinhamento geral, né? E a gente fez calls organizados, né? Tinha agenda, a gente passava por cada tópico. Não, primeiro vamos falar de O que saúde e não era uma segurança, vamos ver realidade operação. anteriormente, né? Então, foi... É mais organizado até que no presencial, né? Talvez. É. No início. Exatamente. E eu acho que depois o pessoal perdeu a mão, né? Isso. Mas... E caos, foi um caos, assim. Eu lembro o primeiro caso positivo. A gente achou assim, cara, vai todo mundo pegar imediatamente, vai parar uma operação. Desesperador. Quantas É pessoas desesperação. tinham na operação nesse momento aí? Eram tipo assim, na casa de 250 pessoas. Parava Caraca. o trabalho, né? Se todo Para mundo tudo. pegasse, parava tudo. Parava. E aí, como é que você controla... Na época, e na época, cara, a gente não tinha, não sei se você lembra, não tinha a menor ideia de como tratar isso. Tinha uma época que a Lembro, recomendação, inclusive, era não usar máscara. Então a gente passou por todas essas discussões, né? Então a gente passava o dia inteiro estudando, vendo noticiário, e o noticiário era assim, era apocalíptico, né? Uhum. Caminhões E uma coisa que a gente teve que fazer era ovos. teve que criar e colocar recurso e fazer um plano robusto, não só para garantir a continuidade e demonstrar para o cliente que a gente poderia continuar, mas para demonstrar para as pessoas que iriam operar Que estava seguro. que estava seguro. Porque teve gente que falou assim, cara, Não vou. eu não vou. Então o trabalho de comunicação, de divulgação, esse plano ele era público, né? O que a gente ia fazer, então a gente foi ostensivo. Então a gente pecou muito, a gente usou equipamentos na época para desinfetar, que aí depois a gente soube que não gera muito valor, mas, cara, aquilo dava uma sensação de segurança. Ah, o Né? psicológico. Claro. É. Então, esse primeiro mês de pandemia, onde todo mundo passava álcool, assim, era um Era. absoluto que todo mundo tava com medo de morrer, né? Era álcool, lusoforme. Esse foi um caos, foi o maior caos que eu passei na minha carreira. Assim, Não, e uma operação parar, a gente tá falando de milhões. Não, Não tem como. Então, e isso, por exemplo, para quem era operação no essencial, sofreu demais, né? exato. Os bares, né, cara, que o pessoal vai pra bar pra estar junto, né? Com certeza. Se você for beber em casa, você vai pedir. Hoje Zé Delivery, na época não, mas você Na vai. época não tinha o Zé Delivery, Mas eu acho. você vai comprar um pack. Então, mas lá, acho que a sorte nossa que era operação fundamental, tinha que acontecer. E, pô, e o cliente queria. Pô, acha uma maneira da gente funcionar, né? Então, mas era todo dia, era um plano. frio na barriga. Então eu começava o call falando assim, pô, hoje tivemos 3 contaminados nas últimas 24 Caramba. horas, estão isolados X. Os que estavam lá a gente acompanhando, o cara melhorou, não sei o que, já deu negativo. Tinha os tempos de fazer o teste, isso ia mudando o tempo inteiro. Você falou que não teve nenhum óbito, mas alguém ficou muito mal nesse sentido? grave. Ou foi todo mundo tranquilo? A gente teve uns 3 casos de internação, assim, né? 3 ou 4. E foram momentos assim. Um deles era um grande amigo, né? Então, muito apreensivo, né? Mas graças a Deus deu certo. Assim, a gente conseguiu superar isso, mas de fato foi uma crise, assim, acho que para todo mundo, né? Eu lembro na época que o pessoal que entubava já era quase uma sentença, né? Era terrível. E hoje a gente escuta as histórias que muito mais morreram pessoas pelo método do que pela intubação, né? Não tinha profissional capacitado para fazer o procedimento. Não E aí ele tinha. era feito de qualquer forma e a pessoa morria. Morria. Exato. Ninguém fala mais isso, né? Mas a gente fala. Porque essa foi a verdade, faltou preparação. Então, tudo que você falou com a gente aí que preparou, fez o controle, tinha pauta nas reuniões, tinha um controle absurdo em excesso, a gente, em outros lados,
pecou, né? Pela falha, né? Não foi pelo excesso. Pecar pelo excesso, acho que tá tranquilo, né? Com certeza. Em situações de crise, acho que você tem Com que... certeza. no dia a dia, acho que talvez pecar pelo excesso pode Sobrecarregar. sobrecarregar, né? E gerar custos Mas não numa desnecessários. situação daquela, Mas né? ali, incerteza grande, né? Você não sabe, porra. A cada dia era um noticiário diferente que mudava todo o cenário, né? Algo que é bom sim ou não. E a gente, pô, trazia todo mundo de ônibus, né? Pra locação. Então, cara, assento separado e uma opção de loucura, metodologia. hein? A gente ia fazendo, a gente ia testando E coisas, adaptando. né? E adaptando. A gente tinha sempre 2 quartos reservados para isolamento em hotel. Mas foi um aprendizado, assim, muito, muito grande. A gente passou por isso, foi meio desesperador, né? Agora a gente fala tranquilo, mas foi um negócio Foi bem... desesperador, né? Lembro de pegar carro na rua, não tinha nada aberto, nada. Tu olhava, cara, o que cidade tá fantasma. acontecendo? Era quase um O The Walking mundo vai Dead. acabar, né? Aí Aquela sensação. E no noticiário não ter aonde enterrar as pessoas, né? Era aquelas montanhas de corpos. Foi bem aterrorizante você olhar corpos sobrepostos e Foi horrível. foi horrível. Agora, me diz uma coisa. Você teve que, dentro desse momento de voltar para o mundo corporativo, até no meio de um bar, no cenário empreendedor, você já teve que tomar alguma atitude impopular? Pode falar pra trás, não precisa falar de agora, não. Olha, A gente nem pode entrou falar ainda pra no trás, entendeu? momento atual. Teve que tomar alguma atitude impopular que possa ter mexido ali um pouquinho com a tua... Sem contar o cara do bar, que deve te odiar até hoje. O cara do bar, a gente nem... Qual era o nome dele? Qual era o nome? Nunca mais meu bar ficou Esse bom. cara vendeu um bar pra mim, meu irmão. cara. E é um cara muito legal, inclusive, né? Mas você vai lá de vez em quando, pelo menos? Não, e depois já mudou. Já tá mudou. no 3º empreendimento lá. Mas Pô, ele não pode falar a mesma coisa que você, provavelmente, né? Que ele vendeu sem perder dinheiro. cara, e ele reformou, cara. Ele gastou muito dinheiro no bar. Olha, eu acho que eu já tomei muitas medidas impopulares, assim. Especialmente quem em algum momento... por exemplo, você reduzir headcount é uma medida extremamente impopular, né? Sim. Com certeza. Porque, de fato, às vezes quando você tem que fazer redução de headcount por redução de atividade, você demite pessoas, às vezes, com ótima performance. Eu acho que isso é o mais difícil. Então, e aí o pessoal se pergunta, né? O que houve, né? O que houve, né? Essa é uma medida impopular que eu tive que tomar ao longo da minha carreira, né? De você ter que desligar a gente que você, na verdade, adora. Né? E que é completamente competente, né? E que você treinou, às vezes, né? Treinou, que você capacitou. treinou. Então, isso soa, às vezes, como injustiça e, às vezes, não é justo, né? Mas não é mesmo. E a gente acaba tendo que tomar algumas decisões injustas mesmo. E o mundo corporativo, você tem que ter, às vezes, assim, estômago para fazer essas coisas, né? Que, pô, ninguém gosta de fato, não ninguém, né? Eu já conheci pessoas que gostavam. Que tem esse um lado prazer, meio... né? Esse lado cruel, né? De gostar mais as pessoas normais, né? Realmente é chato demais. Mas, ok, entendemos sua trajetória, que foi uma baita de uma trajetória. Já entendi que você é nerd também. Não sou muito não, sabia? Não é muito e já se considera. Eu acho bacana quando responde assim. Mas é um pouco. Ele não é muito, mas é um pouco, mas entendeu? É químico, né, cara? Não deixa de ser, né? Químico. Olha, químico tem muito menos nerd do que vocês imaginam. Será? Puxa. Será? Só o químico que fala isso. Todo mundo que não não fala. Fala que não. Qualquer dia eu vou te chamar pra tomar cerveja com o pessoal que fez faculdade comigo e você vai ver. Aí vai escutar um pouquinho da história real, do cenário real. Mas, ô Bruno, hoje, conta pra gente qual é o teu cenário hoje? Quem é a empresa da qual hoje você lidera? Conta um pouquinho da Trieste. Tá. E aí, no final a única parte que faltou do trecho, no final do ano passado, eu fui convidado para ser CEO da Trieste, que é uma empresa que recém completou 1 ano, no final de junho. Praticamente uma startup ali, né?
Ó, se você for no nosso escritório, o clima é esse, né? Sim. A gente tem um escritório bem pequeno, somos 6 no escritório aqui na sede no Rio. Mas hoje já temos 185 colaboradores, assim, depois Bacana. de um ano. E ela é uma empresa de prestação de serviço, de outsourcing de pessoas, né? Uhum. Ela começou atendendo uma demanda de óleo e gás, de operação de sondas de perfuração de workover. E agora a gente está se transformando para uma empresa de outsourcing de pessoas, né? Então aí, um outro desafio na minha carreira, assim, Tá expandindo isso, é? a gente está expandindo. Tá. A gente, na verdade, o outsourcing eu acho que se você conseguir recrutar bem e tiver um processo robusto para isso, para fazer um bom onboarding, cara, acho que você pode fazer outsourcing de qualquer coisa, se você é uma empresa de outsourcing, né? Sim. Então a gente percebeu isso. E no contrato que a gente hoje opera, temos 2 importantes, a gente é quase uma empreitada, assim, né? Para te dar um exemplo, né? Então a gente opera, contrata todos os fornecedores para logística, para catering, a parte de saúde e segurança também é feita pelo nosso time, a parte de manutenção é responsabilidade nossa. Então, nesse processo eu percebi que dentro de um contrato a gente tem vários produtos, né? Então agora a gente tem produto de saúde e segurança, produto de manutenção, produto de operação. Sim. E se o processo de recrutação for bom, você consegue fazer para muitas coisas. Então a gente agora está mirando a área de mineração, está mirando a área de estaleira aqui no Rio, que está crescendo muito. Sim. Continuamos mirando a área de óleo e gás. Vocês mirando a área tinham. Começaram na parte de onshore, offshore? onshore. Só onshore. Hoje só onshore. Então a parte de offshore é uma parte que a gente está agora Tentando entrar. Pensando em entrar também. estamos perseguindo, né? E a gente tem estudado muito isso, né? E aí, na Trieste, um ano, então a gente colocou ela em pé absolutamente do zero, né? Estruturamos ela. Então foi um outro desafio, né, cara? E aí você toma as suas decisões de estratégia, né? Então, por exemplo, uma delas a gente queria ter um custo administrativo muito reduzido. Então, perto das empresas que eu trabalhei antes, a nossa parte financeira é desse tamanho, né? A gente faz outsourcing disso para quem conhece, que no caso são vocês. Então a gente tomou assim, alguns serviços auxiliares a gente faz outsourcing, né? Porque gera valor. Então, para a operação, é isso que a gente é isso que a gente quer entregar também, entendeu? Eles querem focar aqui no core mesmo do. Para que os clientes foquem Do no cliente. core e que serviços auxiliares, né, que apoiam o core, que sejam feitos por empresas que Tem mais expertise para isso. tem claro. expertise para isso, entendeu? E agora a gente tem estudado muito o mercado de prestação de serviço, né? O mesmo risco que você diminui para o teu cliente, você diminui Pra você. diminui para você, com fornecedores qualificados. Né? A mesma trajetória, né? Isso. E aí, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que eu ter internalizado uma contabilidade, contas a pagar, etc, que eu não sei tão bem quanto o fiscal, né? Ainda batendo nisso, mas tenho certeza que se eu tivesse internalizado isso, não só seria mais caro, como seria menos eficiente. Uhum. E com o risco do turnover contigo. Né? Exatamente. Então, o que, por exemplo, a holding fornece para mim é o que eu quero Fornecer para os seus clientes. E aí num leque vasto, entendeu? Então esse primeiro produto que a gente tem está desmembrando e customizando para os clientes que a gente tem conversado. E está muito, muito, muito animadora, entendeu? Então, hoje vocês trabalham com toda a parte de workover, a parte de HSE e a manutenção de equipamentos? Isso. De operação. E aí, por exemplo, cara, quando a gente pega em manutenção... E aí eu vou pedir, antes de qualquer coisa, só para explicar para a galera essas linguagens aí do workover, que é a parte da operação do poço propriamente dita. Quais são ali os focos, porque tem uns nomes específicos, né? E tem coisa que só vocês dois entendem. Tá, Eu tô aqui só ouvindo. A parte de... Luana também ali tá só assim, ó. De forma simplória, né? O próprio HSE, que a gente tanto fala aí. Sendo, né, não me alongando muito, né? A parte de perfuração
a construção do poço, né? Uhum. A perfuração mesmo. Sim. E depois esse poço ele começa a produzir. A parte de workover, que são sondas menores, elas fazem intervenção para aumentar a produção do poço, né? Então, Ou a manutenção dele, a caso vida necessário útil, seja. exatamente. Então, ele exige alguma intervenção para manutenção de algum equipamento, Uhum. de linhas gerais para coisas que impactam a produção. Então, você tem esses dois tipos de atividade na parte de IP, entendeu? E aí você tem todo o teu time, você oferece o teu time para cuidar de toda essa parte. A gente faz absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Esse Perfeito. cliente, a estratégia dele foi o modelo tradicional, eles contratavam empresas que tinham as sondas, né? E o serviço vinha junto. Esse cliente, ele decidiu. Isso é uma tendência agora, tá, assim, tá vendo em mais de um lugar. Ele resolveu, não, cara, eu vou comprar as sondas Eu e vou... tenho a sonda, mas eu vou terceirizar E o alguém- time. É isso. E alguém faz funcionar. Tudo. Sim. E aí, pô, só que esse é um mercado muito, muito, muito nichado, né? Muito nichado. E para quem quer crescer como a gente precisa expandir. Então, aí começou a nossa estratégia de como a gente vai expandir. Então, esse debruçou, a gente viu que ele tinha vários produtos, viu que esse produto é demandado por diversas outras áreas, né? Diversas Muitas indústrias outras demandam áreas. manutenção. A própria A área de parte de meio HSE, ambiente. que é a isso aí. sigla em inglês para saúde, segurança e meio ambiente, isso é absolutamente toda a indústria, por exemplo. Com né? certeza. Então, agora a gente tem trabalhado muito na área de marketing, de vendas, de prospecção. E estamos muito animados, né? Bacana. Eu vi lá no portfólio de vocês que vocês falam que o lema é nenhum resultado justifica um acidente. Como que você consegue manter essa cultura viva dentro da empresa de vocês hoje? Porque, por exemplo, a manutenção do poço, a parte de workover, todo o cenário ali que se trata da parte de operação do mundo do cenário de petróleo é delicado. É Uhum. muito delicado. Ocorre um acidente, o acidente nunca é pequeno. Como manter essa cultura para as equipes em relação a acidente propriamente dito? Essa é uma É uma- excelente pergunta também. Assim, uma excelente pergunta mesmo. Olha, eu acho que não é comum ter um CEO de empresa com a passagem que eu tive por área de saúde, segurança e meio ambiente. Né? de fato. O meu time me reconhece. Se perguntar assim, perguntar pro meu time, cara, o Bruno, qual é o background do Bruno? Todos eles vão falar que é saúde, segurança e meio ambiente. E eu faço isso na prática. Né? Eu acho que a maneira disso deixar de ser um discurso e virar realidade é que as lideranças pratiquem o que dizem, né? Então, por exemplo, existe uma ferramenta que é chamada cartão de observação de risco, que é uma ferramenta voluntária que qualquer pessoa pode ir lá e preencher um cartão. A gente digitalizou isso, né? Hoje é feito de forma de... Hoje é muito fácil, né, cara, digitalizar. Com certeza. Então, a gente usa QR Code. Então, cara, eu tenho toda uma estatística nisso. Eu recebo... Todo mundo que faz o cartão recebe um alerta. Então, a primeira tarefa que eu... Todos os dias, eu criei esse hábito lá quando eu comecei em HSE. Mas a primeira coisa que eu faço é ler os cartões. Né? Às vezes de forma amostral, se forem muitos. Eu leio e dou feedback. Leio e dou feedback. Leio Legal. e pergunto. Leio aquilo que... Porque você, num cartão, você pode dizer se está tratado ou não, né? Aquilo que não está, eu pergunto se não está por conta de recurso, né? Então, essa é uma maneira de você demonstrar que aquilo é relevante, entendeu? Uhum. Sem dúvida. E especialmente é você empoderar as pessoas a pararem as atividades se o nível de segurança não tiver. Porque esse é sempre um dilema, né? Em que momento parar? Porque parar vai gerar perda financeira e, Uhum. ninguém quer ser responsável por isso, na verdade. Exatamente. Então, você genuinamente demonstrar que isso é fundamental, né? É isso que gera cultura, né? Então, quando alguém para uma operação porque tinha um risco de segurança, a sua postura é ser de parabenizar, entendeu? E não de Criticar, agradecer, né, cara? Pô, obrigado por ter interrompido. Então, é esse que é o tipo... contrário, né? Nesse cenário, realmente, A tem que gente, como parabenizar empresa pela atenção. nova, gente de todos os backgrounds, cara, essa cultura ainda... A gente trabalha todo dia para amadurecer, ainda não tá aonde eu quero que esteja, né? Mas, assim,
Esse é o grande problema, acho que é o grande desafio de qualquer empresa, de qualquer profissional de segurança, é Não, sem exatamente isso dúvida. que você falou. Claro, sem dúvida. Então, acho que a resposta prática é assim, cara, você como liderança, se você não demonstrar que isso é de verdade, que é para valer e se interessar pelas métricas, se interessar como tem que melhorar, né? Por exemplo, agora a gente está estudando muito fatores humanos, né? Existe toda uma filosofia nova sobre segurança, né? Segurança era muito assim sobre controle e punição, né? E agora a gente tenta entender como as pessoas, o que faz as pessoas errarem, né? E esse conceito, ele trabalha tem um pilar importante. Ele fala assim, cara, o primeiro conceito é as pessoas erram. Então o desafio não é ficar assim, cara, Não é se errar, né? É comando e quando errar. controle, você não pode errar. É É já você, contar com isso e o que Isso. fazer diante disso. exatamente, é você saber que isso vai acontecer e você cria um ambiente seguro para que as pessoas possam errar com sucesso, né? Então, existe um Exatamente. conceito de errar com sucesso. E o erro ser um aprendizado. Então, é como você reage aos problemas, né? Então, sempre que tem um problema, eu não bato na mesa, grito. Eu quero saber assim, cara, o que aconteceu, se alguém se machucou, como a gente pode corrigir e, fundamentalmente, o que a gente aprendeu com isso. Acima de tudo, né? Então, Porque serve de aprendizado para o próximo. eu acho que quando as lideranças usam os eventos para as pessoas não têm medo de reportar, eu acho que aí você começa a criar uma cultura colaborativa que as pessoas veem, porque é muito óbvio, né? Assim, para as pessoas, a minha esposa tá grávida, né? Meu primeiro filho. Parabéns. Então, assim, cara, eu fico me colocando em quem é pai, né, cara? De que adianta você ir trabalhar e não voltar, né? Mas as pessoas têm que refletir isso de forma, porque se nunca acha que vai acontecer com você, né? Então tem que refletir de forma profunda. E as empresas, elas são um instrumento para as pessoas realizarem os seus sonhos, na verdade, né? É assim que eu vejo. Eu não tô Um ali. negócio, né? Eu não tô ali porque eu sou um obcecado em fornecimento de mão de obra, entendeu? Porque esse era o meu sonho de vida. Obcecado em cerveja artesanal, né? Assim, em poder, ter hoje 185 pessoas, 185 famílias, que use aquilo como instrumento para realizar os seus sonhos, como E é eu uma tô baita fazendo. responsabilidade, né, Bruno? São 185 pessoas que têm famílias por trás, que têm sonhos e que estão contando com a sua empresa para o crescimento delas. É isso. Então você carrega 185 pezinhos nas suas costas aqui de responsabilidade para cuidar. Se você botar uma família tradicional, multiplica isso aí por 4, Exatamente. minimamente quase 800 pessoas, né? Diretas ou indiretas. É isso. É isso aí. Então, Não tinha pensado nesse número, não. Eu senti que tu agora piorou não, um pouco a você- situação. Calma aí, peraí. Peraí, para 800 eu tava preparado pra Você 180. aumentou um pouquinho o peso, mas Vou botar ali no vídeo dele, na hora do podcast sair, vou botar um monte de negocinho assim na cabeça dele. e assim, graças a Deus, esse é um peso que eu carrego assim com pessoas muito competentes que estão comigo, né? Assim, eu sou uma figura de liderança e tenho certeza que não sou a mais influente dentro da minha empresa, né? Tem outras pessoas que são muito mais. Porque a influência tá, né? Eu fico no escritório mais 5, né? Sim. Então, eu compartilho com pessoas muito competentes, assim, que me ajudam a aliviar esse peso, essa responsabilidade, mas que de fato é muito grande. Mas é muito Você bom, já né? foi- Porque ninguém anda sozinho. Sozinho não tem- até anda, mas em algum lugar você vai parar, né? Vai precisar de ajuda. Você já foi chefe em algum momento? Hoje você fala muito em liderança, liderança. Líder, chefe. Mas você já teve que ser chefe em algum momento e falar, meu irmão, não me pergunta porque eu tô mandando, só faz o que eu tô falando. Em algum momento passou por isso? Cara, eu nunca. Olha, se passei, não me recordo. Mas talvez não. Assim, não sei se foi uma decisão consciente, né? Mas. Por exemplo, meu primeiro cargo de liderança, de gestor, né? Foi em saúde, segurança e meio ambiente. A parte de segurança, até hoje eu não tenho nenhuma formação acadêmica. Então, sou muito ignorante em vários temas. Então, eu percebi que para progredir, eu tinha que ter muita humildade, né?
em termos do que fazer. Então, cara, eu sempre me consultei com o meu time na minha tomada de decisão, entendeu? É raro eu tomar uma sozinho, a não ser que tenha, assim, divergência entre áreas, né? Do que eles não chegam a um consenso, e aí alguém tem que decidir e assumir o risco. Uhum. Mas fora isso, eu me consulto muito. Eu lembro que quando eu fui pra operação, meu primeiro cargo de gerente operacional, que eu tinha uma receita e tinha um cara chamado Steve Hammer, que trabalhava no meu time, era um americano, ele tinha 60 anos na época. Eu tinha 30. E eu virei o chefe dele, né? Ele poderia muito bem ter assumido aquela posição. Então, antes de eu aceitar, eu falei, cara, Steve, se você me ofereceram, mas, cara, se você não estiver confortável com isso, se você não me ajudar, cara, eu vou desistir, porque eu não entendo, na parte técnica, eu não entendo nada, entendeu? Então, eu preciso de um braço Foi humilde direito. ali, Bessa, né? E assim, humilde também, assim, eu não sou maluco, né? Assim, tem um grau de... Realista. Então, sabe, eu nunca fui a minha parte de especialista, eu sou um generalista hoje. Me considero um generalista, eu não sou especialista em absolutamente nada, Sérvulo, entendeu? Então, eu acho que o que eu me destaquei, o que eu tenho algum nível de competência, cara, em trabalhar em times e eu acho que performar os times. e me colocar alguma pessoa que tá ali pra ajudar, né? Obviamente, direcionar, ter os objetivos, ter as metas, cobrar o atendimento disso, entendeu? Porque aqui não é... Vivemos no capitalismo, né? Então, assim, cara, a gente tem que ter resultado, né? Sem dúvida. Mas eu nunca fui um cara... Semana passada a gente tava batendo papo com os amigos, cara, eles contando lá de situações de... Cara, eu nunca briguei na vida, assim. Nunca recebi um uma soco, pessoa nunca dei um tranquila. soco. Então eu nunca tive, assim, essa vontade de mandar, sabe, de bater na mesa. Nunca fiz isso. E eu acho que se eu tivesse feito isso, minha carreira teria sido diferente, né? Acho que Sem não me dúvida. ajudaria em absolutamente nada. Talvez quebrasse a mão. Mais do Estaria que isso. prejudicando ele mesmo. Então nunca... Já fui duro quando tive que ser duro, mas não exercia isso, não era a minha maneira, nunca foi minha maneira de trabalhar. Agora, Bruno, deixa eu te perguntar. Vocês também falam muito sobre a parte de dashboards, né? As métricas lá. Já teve algum momento que esses dashboards têm ajudado extremamente, assim, fez toda a diferença? Ou ele faz a diferença sempre? Eu não sei trabalhar sem isso. Tem, né? Não sei. Eu acho que, na minha última progressão, acho que a empresa era muito carente de métricas, né? E a gente estruturou... E, cara, e o Power BI, essas ferramentas, assim, a custo baixíssimo, possibilitaram você fazer coisas, assim, fantásticas, né? Com certeza. Eu não sei trabalhar sem indicador, sem métrica. Tem gente que se orgulha de trabalhar no feeling, né? Porra, tem um feeling e sabe o que tem que fazer. E eu sou o contrário, né? Principalmente no cenário que você está habituado, né? Se não tiver métrica para você se orientar, tá no escuro. Você tá só... É super suscetível a acidente. Você tá dando tiro... O feeling, você tocou num assunto bacana. O feeling é assim, você tem lá a sua casa, ela tem a dela, eu tenho a minha, ela tem a dela. Se acabar a luz, você fecha o olho ali, você vai tateando e você sabe todos os lugares. Porque tá a tua casa presa na tua memória. Tá mapeada, né? Tá tudo mapeado. Então, o feeling é mais ou menos isso. Mas é no escuro. Se alguém botar uma cadeira no meio do caminho, cara, o feeling vai ficar prejudicado. Exatamente. Vai. Assim, Sem métrica, sem indicador. Por mais que você tenha feeling, tá no escuro, é o que você disse. Você usa a métrica com um pouquinho do teu feeling, que o nosso feeling também dificilmente erra se você tiver realmente com coerência claro dentro que da contextualização. é um conjunto, né? É um conjunto. Mas a métrica, ela... O que os dados ajudam na minha opinião, os dados me ajudam a antecipar problema. Exatamente. E o que eles ajudam também se você não tem métrica, qualquer coisa que der errado, alguém vai ser culpabilizado por isso, entendeu? Essa é sempre a maneira mais fácil, entendeu? Aí você não tem uma base histórica, né? Você tem um problema documentada. financeiro, troca o cara de financeiro, deu um problema, agora...
Esse é o fácil, né? Esse é o É fácil. o fácil. O difícil é coletar dado, analisar dado e usar isso para tomar decisão. Sim. Isso não é o difícil, é o que dá trabalho, que depois torna tudo mais fácil. Sem dúvida. E o que a gente percebeu na parte de outsourcing é que agora a gente está começando a combinar, no pacote, sem custo adicional, a gente está entregando isso. E isso está mudando a percepção de valor do que a gente entrega, entendeu? Então, a gente tem que ter por contrato técnicos de segurança, mas junto o cara tem um dashboard de tudo que a gente faz. Mesma coisa de manutenção. É muito bom. Mesma coisa de operação. Então, eu tenho lá no meu time um analista de dados. E ele só faz isso. E agora o que a gente está começando a estudar com mais profundidade é inteligência artificial, né? Porque qual o desafio? Isso até está na nossa visão. De ser uma empresa de serviço de mão de obra relevante num cenário de mudança tecnológica e muito massivo em inteligência artificial. Esse é o segredo. Esse cenário vai mudar. Vou até fazer o link com a minha próxima pergunta, que seria exatamente isso. Dentro desse momento agora que a gente está ali de transição, tecnologia e ambiente, como que a Trieste ela se posiciona? Então, a parte de análise de dados é uma parte que a gente já é realidade para Já gente. existe. Então a gente E usa que faz diferença nas entregas. muito. Então a gente usa a tecnologia para isso, porque inclusive assim, quando você mostra com dados o que você fez, isso gera outro valor, né? Com O certeza. cara deixa de achar que você só botou X técnico de segurança, mas cara que você evitou, sei lá, X acidente, né? Exatamente. Uhum. Então, pô, cara, o volume de trabalho, a gente fez X análise de riscos, X auditorias, X inspeções, tratamos X desvios. Então, cara, aquilo dá uma É uma encorpada, uma tangibiliza, robustez. né? Com certeza. Então, isso a gente já faz. O que a gente está se preparando para fazer? Primeiro, daquilo que a gente faz, o que daqui a um tempo as empresas não vão mais precisar. Isso é uma discussão que a gente está tendo, né? E pode se tornar obsoleto. E pelo contrário, o que na verdade eles vão precisar mais ainda. Então a gente acha que, por exemplo, a inteligência artificial hoje é um absurdo, né? Assim, o chat GPT é um negócio... Revolucionário. Pega isso há um ano atrás, né, cara? O que a gente pode fazer agora com o chat GPT é absurdo, né? Isso vai impactar, né, a parte de prestação de serviço. Isso vai trazer oportunidades e muitos desafios, né? Então, algumas atividades ficarão obsoletas, né? Quais que não ficarão? Então, acho que vai ter que ter um modelo híbrido de mão de obra com inteligência artificial. E isso a gente está construindo. Eu acho que ninguém tem a resposta para isso, né? Uhum, E também tem toda uma questão moral e ética em torno disso, né? com certeza. Aonde haverá um limitador para isso. Até né? onde isso vai, né? Até onde vai. Mas, E agora... regulamentos serão, né, tratados, Exatamente. quais serão as diretrizes em relação a O que isso. vai ser verdade, o que vai ser mentira. Exatamente. Então, assim, é um cenário muito desafiador, muito complexo, que vai impactar muito a Trieste, que vai impactar muito o mercado, e que a gente está se preparando para isso. Mas a gente não está vendo o copo meio vazio, a gente está vendo o copo meio cheio. Acho que vai ter muita oportunidade. Então, quem só terceiriza, né, contrato para colocar, né? Eu vou substituir o cara que você... Cara, acho que está fadado ao fracasso, né? Então, primeiro pensar que posições, como você gera valor adicional e desde já investir nisso. Desde já entender isso, desde já discutir isso, porque é de uma hora para outra, Uhum. para outra chave vira. Então, assim, algumas atividades que então aí você tem que se perguntar que característica o ser humano tem que a gente acha que a inteligência artificial não vai conseguir substituir. Né? Sei lá, Que focar nisso, né? criatividade, julgamento, Isso. Interação. ter julgamentos morais e éticos, entendeu? Então a gente tem pensado, eu acho que atividades remotas, né? Que nem a gente, tem lugar que a gente opera hoje que não tem sinal de nada. Tem de telefone. Então, assim, atividade remota é uma atividade que acho que vai ficar ainda muito dependente de mão de obra, entendeu? É difícil você remotamente
automatizar Utilizar a uma coisa que tecnologia ali, né? existe ainda Sim. muito investimento. Mas, cara, tem decisões que você tem que tomar julgamentos que, analisando prós e contras, investimentos, que aí o feeling humano, né, a criatividade humana, né, geram muito valor. Que conta, né? Nesse caso aí vai fazer diferença. Isso. Então a gente tá pensando assim, cara, que modelo híbrido, eu acho que a gente vai certamente caminhar para o modelo híbrido e como a gente vai se posicionar. Então a gente está pensando desde hoje nisso, porque a nossa sobrevivência vai depender, sem dúvida, disso. Uhum. Principalmente no cenário de sustentabilidade, né? Se fala e que com certeza daqui a mais uns anos acredito que se falará ainda mais. Então, sem dúvida. Isso é um. Olha, isso varia muito, né? Tem, tem um aspecto político, né, que faz com que isso faça assim, né? Mas se você pegar a tendência, ele. Exato. Se tirasse o aspecto político, estaria muito mais encaminhado já. Mas como tem vira e mexe, você tem um viés politizado do assunto, e aí faz esses altos e baixos aí E que às você vezes está citando. e o viés politizado ele tem uma mentalidade que para as empresas é muito nociva, né? Porque ela tem uma mentalidade muitas vezes finita, né? Às Uhum. vezes o cara tá preocupado com um mandato, Uhum. com um objetivo a curto prazo. Sim. A gente precisa ter uma mentalidade infinita, né? Tem um livro do Simon Sinek chamado O Jogo Infinito. É perpétuo, É perpétuo. Então, qual é na Trieste, nas empresas, você não ganha ou vence nada, né? Pô, ganhei esse ano, né? Fui Não. campeão. Você não é. Você tem que trabalhar para quê? Para perpetuar a sua existência, né? Exatamente. E algumas decisões políticas não, às vezes fazem exatamente o oposto, né? Porque a mentalidade, ela é muitas vezes conflitante e opostas com das E indústrias de curto prazo. Limitada. Curto prazo. e com da humanidade, às vezes, né? Certamente. Então, mas é algo que a gente tem que ficar atento, né? Isso vai oscilar, mas tem que eu acho que é um negócio, apesar da política associada, eu acho que me soa bastante razoável que, pô, as empresas têm que se preocupar com os aspectos sociais de governança e de meio ambiente e são um veículo da sociedade, estão Sem inseridos, fazem dúvida. parte da sociedade, né? Então não podem, de forma alguma, fugir disso. A gente está muito preparado para isso. Sem dúvida. E evitar os excessos, né? Que tem, às vezes você mistura sustentabilidade com discriminação, a galera não sabe do que está falando e mistura tudo ao mesmo tempo. Então, isso não é uma coisa positiva para o debate. Não, Cada assunto é um assunto. não, e esse debate exige educação antes, né? Exige informação. Eu não sei como está hoje a grade escolar, né? Mas acho que, pô, isso tem que estar inserido nas escolas, né? E não tá, né? E- Não tá. Não, acho que não. Você vai ter, eventualmente, diversidade. Mas você não vai ter sustentabilidade. E se tiver, vai ser politizado. É aquele problema que a gente citou antes. E esse tema, ele é um tema transversal, né? Ele não é um fim em si só, né? Pô, a empresa tem que ser, o objetivo da empresa é ser unicamente sustentável, né? Então tem um contexto, né? Ela, obviamente, ela tem que gerar receita para ela sobre. Então é uma balança. Exatamente. Você tem que ter. E eu acho que o governo tem um papel fundamental nisso, né? Porque as empresas têm uma carga tributária que não é baixa, né? E elas precisam. Não pode ser responsabilidade unicamente das empresas atingir ou garantir a sustentabilidade. Não pode ser. Exatamente. O problema é quando se vende essa ideia, né? De que o privado é responsável por todas as coisas. É isso. Então tem coisas que, por exemplo, a dignidade humana, acesso à saúde de qualidade, isso. Sim. Né, a empresa faz o seu papel, né? Dá plano de saúde para quem. Mas isso não deveria ser. Então a gente está muito longe ainda, né? Eu acho que tem que ter um papel governamental aí grande para percorrer. Espero que o país encontre um plano de longo prazo para atingir isso. E qual é o plano daqui a 5 anos, assim? Como que você vê a Trieste diante de todos esses cenários que a gente acabou de comentar aqui?
todas as oscilações, né, econômicas, de política, como que vocês imaginam a Trieste em 2030? Já passou isso pelo planejamento estratégico de vocês em desenhar o cenário dela? E já estão desenhando ali possibilidades, né, de produtos e tal, já estão expandindo, mas tem mais alguma ideia, assim, de crescimento ou de segurar a redução? Tá vindo a reforma tributária aí. Enfim, tem muitas movimentações acontecendo e que talvez pode trazer um lado positivo ou negativo, não sabemos. Como que você vê ali a Trieste? Podemos até fazer uma brincadeira, uma brincadeira verdadeira, né? Uma brincadeira que é levada a sério. Pensa numa notícia de jornal, vamos fazer parte do nosso trabalho lá. Pensa numa notícia de jornal lá em 2030. Boa. Você está lendo uma notícia de jornal da Trieste lá em 2030. O que, que vai estar escrito nessa manchete aí? O que estaria saindo lá no Nossa. valor econômico? Saiu lá no valor, se existir valor Se econômico, existir, né? se for pensa no melhor veículo de informação que tiver e o que, que estaria escrito sobre a Trieste. É uma notícia, obviamente que tem que ser boa, tá? Uhum. Não vai ser ruim. E o que, que você vai estar lendo? Qual é a manchete? Ó, que pergunta. Que desafio interessante. Que pergunta. Esse é um trabalho que a pe- gente é. faz lá na Hold. Se Pô, que quiser legal. comprar esse trabalho também, a gente está à vontade. Ah, legal, pra- vamos falar O nosso depois daqui. trabalho de planejamento estratégico é isso. A gente começa desenhando o jornal de 2030 Que legal. e depois a gente vem para trás. E aí volta para... Beleza, então para chegar lá, o que, que vai que ser tem que ser necessário? Que Mas legal. como que você vê? Não, ó, eu primeiro vou fazer, vamos fazer exercício então juntos aqui, Vamos. né? Eu vou te Vamos. dar a Bora visão e aí a gente tenta construir junto uma manchete. E eu queria que a Trieste, quero, desejo, né? A gente tá trabalhando que ela consiga exatamente isso, cara, fornecer mão de obra com relevância e inteligência artificial. Então, assim, cara, se a gente ajudar a solucionar o problema de mão de obra num cenário muito automatizado, a gente conseguir dar destaque ao potencial humano, é isso que eu queria daqui em 2030. Eu penso, a gente expandindo a tona em absolutamente tudo. Tendo uma pegadinha em várias indústrias, em vários negócios, e que a gente tenha sucesso em transformar a mão de obra, o ser humano, relevante num cenário muitíssimo automatizado de inteligência artificial. Então eu queria assim, pô, cara, a Trieste é referência nisso, né? Resolveu essa equação. Aí já tem o título aí. Já tem. Empresa A gente Trieste. não pode dar o título agora, senão a gente não revoluciona. vai vender o serviço. Aí eu vou ficar quietinha. Mas é isso que eu imagino. E eu sei também que todo o meu exercício de previsão de futuro, boa parte dos que eu fiz eu errei, tá? Isso aí, eu não Mas tenho dúvida. aí, fica tranquilo que faz parte do Mas processo. eu gostaria muito que a gente conseguisse dar destaque àquilo que o ser humano tem de mais valioso, né? Que eu acho que vai continuar sendo relevante, né? Eu porque um outro cenário é você falar assim, cara, os robôs tomaram conta de tudo, né? Isso. E aí, em 2030, esse podcast vai ser de inteligência artificial com pessoas que não existem, né? Isso deve até já estar existindo em algum lugar. Mas espero que a Trieste encontre uma maneira de fazer isso, Fazer diferença, de né? fazer diferença. No E meio desse isso cenário moderno. Isso tem muito exercício de previsão, né? E, cara, eu acho que as competências de treinamento a gente vai ter que mudar. Uhum. Eu Sem acho que dúvida. hoje o treinamento que as pessoas recebem não é suficiente para um cenário de 2030 para esse meu sonho que eu tô. Então, por exemplo, cara, tenho conversado com neurocientistas, por exemplo. Eu acho que a Lead PC pode te ajudar. Não, eu tenho certeza, tô brincando não, tô falando sério. Porque nós temos ali um corpo de psicólogas que são muito importantes dentro desse cenário. E eu acredito que pode apoiar o teu time nessa parte de treinamentos e mudar um pouquinho a caixa, né? Virar um pouquinho, abrir a mente deles
para um cenário que você está querendo construir. Até porque, assim como o fluxo de caixa, a gente não vai resolver quando estiver no vale. A gente vai resolver antes para que o vale não aconteça. Isso. Se você quer que a tua empresa chegue a esse cenário, com as pessoas com a mente aberta e entendam esse cenário junto com você, você tem que começar desde agora. A Isso. treinar, capacitar, entender qual é o Acompanhar, cenário, acompanhar. Fazer teus dashboards lá para ter as metas. Exatamente. Isso, porque quando você vai discutir, entender o cérebro, o comportamento, as qualidades. Porque eu acho que, por exemplo, pô, como eu fico a minha reflexão sobre criatividade, né? Que treinamento formal a gente dá para trabalhar esse tipo de habilidade? É pouco, né? Assim, isso é muito. Hoje eu acho que o que mais se faz, talvez, nesse sentido, é pô, criar ambientes, dinâmicas propícias para isso, né? Mas, cara, existe uma parte do cérebro que, se você trabalhar, essa parte do cérebro vai. Eu tenho lido muito sobre o cérebro, né? Porque, como eu vou ser pai. Então, Já está se preparando É. para É como menino lidar ou com uma menina? criança. menino. Martim. Já tá fechando o olho, imaginando ele nascendo com o celular na mão. Não, Celular não, já é uma outra Ele tecnologia. já nasce sabendo o que é celular e como é que ele vai lidar com o chat tablet. GPT. Já tô imaginando ele sem celular, né? Assim, isso vai ser uma coisa que eu vou ser duro, né? Tu só acha, tá? restringir. Deixa eu só te falar aqui. Tu só acha que isso vai acontecer. Mas eu vou deixar você viver teu sonho. Porque com 3 anos ele vai te ligar. Na verdade, ele não vai nem te ligar. Vai mandar um zap Ele vai porque comprar ele não as coisas. liga Vai mais. mandar um áudiozinho. Aí não liga. Pai, comprei aqui na... Vai chegar aqui um negócio que comprei pra você. O vovô vai estar assim. Comprou aonde, cara? É difícil. Comprei na Amazon. Tava em seu liquidação há cartão. 3 anos. Seu cartão, mas meu cartão não tá contigo. Mas eu peguei naquele dia. Cara, Não, realmente é As uma. crianças estão aparecendo agora no nosso universo muito mais revolucionários. Então. E eu acho que, assim, aí de novo, eu acho que a gente não pode também, como empresa, a gente tem conversado agora muito com instituições de ensino, né? Porque eu acho que esse processo tem que acontecer o mais cedo possível, sabe? Que na verdade é quando o cérebro ainda está se formando, né? Tem parte do cérebro que, cara, só tão madura de fato quando você atinge esses 25 anos. Então, tem muita escola ainda num retrocesso, né? Quer ver, por exemplo? Não vou dizer nomes, mas tem escolas conceituadas que estão... Saiu a lei de proibição de celular, né? Proibição de celular, não pode levar... Eu não sei se isso é positivo, não sei. No final das contas, era muito mais inteligente capacitar a criança no uso. Você vai usar dessa forma, vai ver esse aplicativo, usar a inteligência, né, De a maneira tecnologia. Não, todo mundo tem seu celular, então a gente vai abrir o aplicativo tal, vai ver esse aqui, vai fazer esse estudo, vamos agora criar esse... É isso que tinha que ser feito. Agora, não. Você vai lá, pega no mundo que a gente vive hoje, você pega as escolas, é uma lei que fala, ninguém pode... E foi tão abrupto que você não pode nem ficar com o aparelho, você não pode usar o aparelho. Então, se o pai quiser falar com o filho, tem que ligar para a escola de novo. Então, a gente retroagiu, sei lá, quantos anos? 30? Eu tenho que falar com meu filho, eu tenho que ligar para a coordenação para chamar o moleque na sala de aula, para o moleque ir na coordenação para falar. Cara, que é isso? Pela falta da capacidade da gente de entender o que está acontecendo. Não tem outra análise. Como é que você vai monitorar? Como é que você usa isso a favor? É o que você está falando. Como é que você pega isso tudo e, cara, vamos trabalhar isso, porque... não, impede. Impede o quê? Como? O que como? O negócio tá aí, não tem o que você falar que não existe. Eu penso que seria mais inteligente ensinar a usar de maneira correta do que eliminar. Agora, talvez eu, assim, penso que... Acho que sai um pouco do controle, né? Então, acho que esse exercício foi assim, cara, vamos frear, né? Vamos zerar para ver o que está acontecendo, porque de fato tem um efeito colateral aí negativo acontecendo muito grande, né? Então, acho que como isso foi muito rápido, acho que eles foi meio, cara, vamos parar agora. E imagino, né? O certo seria isso que você está dizendo. Vamos cortar pela raiz e depois voltar. Vamos pensar como fazer isso de uma forma... Seria o híbrido que a gente sempre tanto fala até nesse caso. Seria o híbrido. Vamos fazer as duas coisas, mas espera aí, tem determinada situação que não se usa, tem outra que se usa.
E vai adaptando, né? Porque, E vai assim, trabalhando, eu né? acho que o sistema de ensino educacional não pode ser objetivo passar no Enem, É. né? Especialmente para carreiras que depois não serão, assim, se a tua assim, tem do direito à medicina, tem coisas que a inteligência artificial, Sim. sabe? Então, pô, se a gente não desenvolver habilidades mais generalistas, né? Que te ajudam na tomada de decisão, na criatividade, no julgamento, as conceitos morais e éticos, né? Eu tive disciplina de moral e ética, né? Eu não sei se hoje isso existe ainda. Mas eu acho que, cara, essas habilidades precisam urgentemente tomar, assim, papel de destaque, né? Sim, Porque sem é dúvida. isso que vai... A parte técnica, eu sou um caso de como você consegue progredir sem ter uma parte técnica sólida, né? Sem ser especialista em nada. Uhum. Eu acho que a tendência vai ser de profissionais assim. Porque se eu quiser saber alguma coisa de mecânica, o ChatGPT vai me dizer. A inteligência artificial, ela tá aí para te dar de bandeja. Agora, o que Sim. você vai fazer com isso é que é o lance, né? É isso. Pô, a tomar de decisão, aonde investir, aonde desinvestir, educação financeira, o pessoal lá da base entender de fluxo de caixa, né? Exato. Entender. Lá do início. Para poder apoiar, né? É isso. A tua tomada de decisão, eles vão entender Porque, no momento que tiver esse conhecimento ali. porque eu imagino que, pô, a inteligência artificial não vai tomar as decisões nem de Estado, nem de investimento, né? Sozinha, né? Se fizer, é porque chegamos no fim. Aí não tem mais nada o que fazer, né? E tomou decisão sobre tudo. Exato. Então, eu acho que esse tipo de... E aí, pô, como agora o desafio meu hoje, talvez de vocês, pô, como fazer isso com adultos já, né? Pessoas diferentes, né? Lidar com pessoas é muito então, difícil. algumas habilidades são muito mais difíceis de ensinar depois que a gente vira adulto, né, É, cara? já tem seus vícios, suas manias, Então, já com seus esse conceitos já então vamos ter que voltar. Quando eu estabelecidos. discuto neurociência, a gente bota andragogia. Então, assim, pô, como fazer aulas e ensinar para adultos, né? É Então, cara, isso. tem muita coisa, assim, que a gente aqui na Trash tá trabalhando, pensando nesse sentido. E mirando nisso, né? Hoje, como ser relevante num cenário muito digitalizado, com inteligência artificial cada vez maior, né? Agora já falo em superinteligência, né? Que é uma inteligência. Então, como ser relevante é isso. Então, e em 2030, a gente conversa de novo e vê Vamos sim. aonde chegamos, né? Espero que os seres humanos não sejam Tão retrógrados. e não virem um negócio supérfluo, né? Não vira um Sim. caos, né? Bruno, a gente tá chegando ao fim. Te agradeço demais. Mas antes da gente finalizar, eu vou pedir para você passar uma mensagem pra galera. Eu tenho certeza que a sua história deixou todo mundo inspirado, quem está começando, né? Porque você entrou ali no universo de meio ambiente, entrou no universo da cervejaria artesanal, juntou os dois, agregou conhecimento, valor, trouxe hoje para dentro da Trieste, da qual você gerencia como CEO. Tem várias inovações e estratégias acontecendo para que ela ganhe cada vez mais força e cresça cada vez mais. Então, eu tenho certeza que a galera que está nos assistindo vai poder se inspirar no desenvolvimento de toda a nossa conversa, de toda a sua história. Então, manda uma mensagem aí para todo mundo, quem está começando, quem já é CEO da área, que também está ali numa startup, estratégias, como que na área de meio ambiente, manda uma mensagem aí para a galera. Mas vou pensar numa mensagem legal, mas deixa eu te agradecer também pelo convite. Isso foi um prazer. Claro. Imagina. Já estamos quase 1 hora, né? Mas um pouquinho Não, mais, 1 hora já. e meia mais. já. 1h30. Nossa, como passou. 1h30. Como passou rápido. Foi um prazer bater esse papo com vocês. Muito obrigado pelo convite. O prazer foi nosso. Se tivesse que deixar uma mensagem, assim, de carreira... Telefone do teu pai. Você não precisa falar mais nada. Liga pro meu pai que... O que a gente tá querendo? Eu acho que, assim, tenha próximo pessoas que se preocupam com você. Busque ajudar as pessoas, porque, cara, isso é um ciclo, né? Isso volta. Sem dúvida. Não tenha medo de problema. Busque aonde estiver mais difícil e onde ninguém quer, é um bom lugar para ir. Pode não parecer,
Mas esse é um bom lugar para ir, porque as crises geram oportunidade, geram aprendizado, cara. E essa é a maneira mais rápida, na minha opinião, de crescer. E seja persistente. Eu acho que a resiliência é uma característica que todo, por exemplo, empreendedor tem que ter, e todo time de liderança, assim, Sem é dúvida. você saber apanhar E levantar, né? e levantar. Então, pô, olhar sempre o copo meio Meio cheio. cheio, entender que as crises vão passar. Porque E passa mesmo. passa. E, cara, no final das contas, cuidar da saúde, sabe? Assim, a gente no mercado, eu acho que uma chave para mim foi assim, no mercado corporativo, você precisa também dimensionar as coisas, né? Então, o que de fato importa? Então, pô, tem que encarar a trajetória profissional como um aprendizado, uma história, né? Aquilo não vai te destruir. Então, persiga seus sonhos, tudo aqueles chavões são verdade, né? Sim, sem dúvida. Mas não tenha medo de fracassar. E se fracassar, cara, eu fracassei muitas vezes, né? E, pô, tenho orgulho dos meus fracassos, né? Todos Então, foram lições, né? e é isso, acho que é isso, cada um tem uma história para contar. O importante é depois deixar um legado, assim, né? É isso. Acho que Então, seria a saímos minha daqui mensagem. contratado, planejamento estratégico Aham. e a psicologia corporativa. Já vi que pela você me NP5, passou aqui a cara. proposta. Obrigado por aceitar o nosso convite. Então. Eu que agradeço, Sérvulo. É Um isso, abraço. pessoal. Esse foi o nosso episódio entre Calls e Caos com Bruno Medeiros, CEO da Trash Energy. Espero que todos gostem desse nosso episódio. Foi um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.